Olá! Hoje vamos falar sobre um dos casos mais famosos de Nova York, um assassinato que até hoje não tem um resultado, não sabe o motivo, não tem nada, que é do famoso Isidore Fink. O assassinato do lavador de roupas de Nova York, Isidore Fink, é considerado um dos crimes mais infames e não resolvidos de todos os tempos. Para detetives de poltrona, verdadeiros entusiastas do crime e escritores de ficção de todos os lugares, é um dos mistérios clássicos da Sala Trancada, onde é incrivelmente difícil descobrir como o crime foi cometido, não importando o motivo. Existe algo como o assassinato perfeito? Alguém poderia imaginar que o assassinato perfeito se constituiria em alguém com absolutamente nenhuma evidência deixada para trás? No entanto, em 1929, um caso de assassinato excedeu todas as expectativas de que define um assassinato perfeito. Em um apartamento na cidade de Nova York, estava o corpo sem vida de um homem de meia idade. Buracos de bala pontilhavam seu corpo. Ele foi descoberto em um apartamento trancado, sem ponto de entrada ou saída e sem arma. O que aconteceu com Isidore Fink? E o mais importante, como? Isidore Fink deixou sua terra natal, Galécia, na Polônia, e imigrou para a América em busca de pastos mais verdes, logo após a Primeira Guerra Mundial. Depois de economizar dinheiro, Fink abriu sua própria roupa na East Street, em Nova York. Ele ocupava um grande apartamento no térreo, no qual usava para fins comerciais, bem como seus próprios aposentos. Em 9 de março de 1929, Fink retornou ao seu apartamento depois de entregar roupas limpas a vários de seus clientes. A Esther Street não era um bairro seguro, os assaltos eram frequentes e Fink era particularmente cauteloso. Ele nunca deixou uma janela ou porta destrancada e só permitia entrar em seu apartamento aqueles que ele conhecia. De fato, todas as janelas e portas tinham várias fechaduras. Fink era um homem um pouco paranoico. Alguém poderia dizer: uma noite eu serei roubado de tudo, mas eles terão um trabalho difícil de entrar. Brincou ele com seus clientes. Logo depois que Fink voltou para casa, por volta das 10 horas, a senhora Lachlan Smith, que morava no apartamento ao lado dele, correu para a delegacia do Harlem para relatar ter ouvido alguns tiros altos. Alguns falam tiros e outros falam barulho de luta de uma arma que ela tinha certeza de ter ouvido, seguido de um baque forte. O primeiro oficial em cena foi o patrulheiro Albert, que descobriu que a porta estava trancada por dentro. Ele decidiu tentar entrar pela pequena janela que ficava em cima da porta da frente, mas descobriu que ela estava pregada por dentro. Albert quebrou a pequena janela, no entanto era muito pequeno para poder qualquer adulto de tamanho médio passar, e assim ele colocou um menino pequeno que estava na multidão que se reunira fora do apartamento para rastejar pela janela e abrir a porta. No interior, o corpo de Fink estava coberto no chão. 2 ferimentos de bala perfuraram seu peito e o outro passou pelo pulso esquerdo. Quando o apartamento e a área circundante foram revistados, nenhuma arma pôde ser descoberta. Uma investigação revelou que as únicas impressões digitais encontradas dentro do apartamento pertenciam a Fink. Isso intrigou os investigadores. Se alguém matou Fink, como ele escapou do apartamento e trancou as portas e janelas por dentro? Os melhores investigadores da cidade de Nova York foram enviados para o local, mas ninguém conseguiu entender. A porta estava trancada, as janelas estavam intactas e trancadas por dentro, e não havia armas. Nada foi roubado do apartamento, incluindo o dinheiro encontrado no bolso de Fink. Portanto, o roubo foi descartado como motivação. O caso chamou muita atenção do público, com muitos formando suas próprias opiniões sobre o que realmente havia acontecido. O suicídio costumava ser uma teoria principal, mas isso também não fazia sentido algum. Afinal, não havia arma, e por que Fink teria se dado um tiro no pulso antes do peito?
O médico legista que examinou o cadáver de Fink disse: o homem foi assassinado. A posição do corpo e a localização das feridas indicam, sem dúvida, que Fink não poderia ter se baleado. Outra teoria, mais ambígua, era que Fink havia criado algum tipo de engenhoca secreta escondida nas paredes, com a qual ele se matou com um controle remoto. Essa teoria era implausível, no entanto, porque os investigadores já haviam vasculhado o apartamento inteiro e não encontraram nada desse tipo. Esse caso confunde até hoje todos os investigadores e autoridades. E agora vamos às teorias. Primeiro, o assassino de alguma forma conseguiu atirar em Fink pela janela da porta. Essa teoria já descartei, pois se foi diagnosticado o tiro perto, não tinha lógica ele atirar de longe da porta. Segunda teoria, o assassino atira em Fink e fica preso dentro da sala por uma multidão esperando lá fora. Incapaz de escapar pelas janelas, o assassino decide ficar na parede perto da porta. Quando a porta se abre, o assassino rapidamente entra na frente da porta, sendo empurrado pela multidão. A polícia descobre o corpo e força a multidão a sair, no qual o assassino estava no meio. O assassino escapa então. Porém, ainda não faz sentido, porque a polícia entraria primeiro na cena do crime do que as pessoas, não deixaria entrarem na frente. E o menino que entrou, que pulou lá para poder abrir a fechadura, ele teria visto o assassino se estivesse lá do lado da porta. Mas, terceira teoria. Fink atirou em si mesmo com uma arma amarrada a uma corda que saía pela janela aberta, do lado de fora. Ele teve um cúmplice que puxou a corda pegando a arma antes que a polícia chegasse. Não corresponde também os fatos, pois as janelas estavam fechadas por dentro. E quarto, uma ginasta extremamente magra e pequena conseguiu, sem chamar a atenção de Fink, passar pela minúscula janela da porta e atirar nele. Então ela fugiu da mesma maneira. Pode até ter acontecido, mas a janela era bem estreita, eu achei bem improvável isso ser real. Quinta teoria, suicídio. O garoto que entrou pela janela retirou a arma antes de abrir a porta para a polícia. Eu acho que uma criança não teria essa maldade, mas pode ter sido sim. Porém, quando ele saísse também, os pais iam ver, o policial ia ver ele segurando uma arma, alguma coisa. Sexta teoria. O policial que entrou pela primeira vez na sala era o assassino e fingiu que a porta estava trancada. Essa é uma das mais arrepiantes e a mais realista de todas as teorias. Bom, finalmente, em 1942, um artigo apareceu na revista policial de Edimburgo, escrita pelo patologista Sidney, relatando um caso semelhante que poderia oferecer uma possível solução para o mistério de Isidore Fink. Resumindo, Fink poderia ter se baleado no corredor. Provavelmente suas roupas absorveram sangue. Ele conseguiu escapar do atacante até chegar dentro do seu apartamento, trancar tudo e morrer. É improvável que tenhamos uma explicação assim total para esse caso do pobre Isidore. Mas casos como esse tornam fascinantes as nossas vidas e as vidas dos investigadores e das pessoas que ficam tentando descobrir esse enigma e resolver esse enigma e causando bastante fascinação por tudo isso. Eu sou fascinada por causas, descobrir enigmas e eu pretendo trazer sempre isso pro vídeo, que esse é o propósito do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Logo trarei mais casos assim.